programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Educação em Debate. Hoje conversamos com a Adriana Duarte. Ela é professora da Faculdade de Educação da UFMG, da FAI, e também é vice-coordenadora do Gestrado. Gestrado coordenou uma importante pesquisa sobre trabalho docente no Brasil. Adriana, seja bem-vinda, obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite. Bom, é uma pesquisa que foi feita em 2009, não é isso? Isso. E através dessa pesquisa, que inicialmente foram em 7 estados, ouviu mais de 8 mil trabalhadores em educação, vocês aí identificaram muitas questões relevantes que é importante que a sociedade saiba como hoje está a escola pública e os seus profissionais. A partir dessa pesquisa, Adriana, conta pra gente quem é o docente hoje. Bom, eu queria dar mais dados sobre a pesquisa, que eu acho importante para que as pessoas compreendam a dimensão dela. Né? Essa pesquisa ela foi coordenada pelo Gestrado e ela abrangeu 7 estados da Federação Brasileira. Né? Então, estados representantes da região Norte, Pará, da região Nordeste, Rio Grande do Norte, da região Sudeste, Minas Gerais e Espírito Santo, Centro-Oeste com Goiás e na região Sul, os estados de Santa Catarina e Paraná. Então foram 7 estados brasileiros. E nós entrevistamos o que nós chamamos de docentes, e a gente tem uma concepção mais ampla de docente. Para nós, docentes, são todos aqueles professores e aqueles que têm alguma atividade pedagógica com as crianças. Então, se é supervisor pedagógico ou é pedagogo, nós consideramos docente. Se ele é diretor, mas ele é professor e está em cargo de diretor, nós consideramos docentes. Aqueles sujeitos hoje contratados para trabalhar na escola de tempo integral, no segundo tempo, ou escola de tempo integral, enfim, também nós entrevistamos, sejam eles oficineiros, estagiários, porque são todos exercem atividade com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. Então, nós consideramos todos esses docentes. Então, desse grupo, nós tivemos 8.795 respondentes. Esses sujeitos eles foram convidados a participar da pesquisa, as escolas foram sorteadas, os municípios foram sorteados, cada estado nós entrevistamos sujeitos docentes das escolas da capital e do interior. No interior, mais 4 municípios que foram sorteados. Então, cada estado foram 5 municípios que participaram da pesquisa. Em todos, a capital foi escolhida como sendo um dos municípios, esse aí já escolhido, os outros 4 sorteados. Bom, os sujeitos docentes, quem são eles hoje? Né? Então, a gente tem a grande maioria do sexo feminino, isso vários dados mostram já do INEP, mas nós encontramos como respondentes nossos 82% de mulheres. Somente o estado do Pará apresentou um percentual maior de homens, que foram 30% de homens, foi um dado diferenciado. E o estado que apresenta menos homens é o estado do Paraná, só com 12%. Então, Então, as mulheres ainda, a feminização da profissão é algo muito forte ainda, né? Principalmente na educação básica. Agora, a faixa etária nos preocupou. A média de idade dos docentes é de 41 anos. Em Minas Gerais e em Goiás, são os estados que apresentam uma média ainda maior. A gente fica preocupado porque a gente vê que os nossos docentes estão mais maduros, vamos chamar assim, os nossos docentes estão envelhecendo e a gente não vê os jovens escolherem essa profissão. Então, a atratividade dessa profissão docente é algo que nos preocupa, porque já existe uma defasagem de docentes, né, apontada em algumas disciplinas muito forte, e com a obrigatoriedade estendida para 4 a 17 anos, aí a gente vai ter, a gente tem especulações, né, de 40 mil docentes, da falta de 40 mil docentes, né, para poder atender essa demanda dessa obrigatoriedade mais ampla. Então, a gente tem aí um docente que está envelhecendo e a gente tem uma pouca atratividade dessa profissão. Então, é algo muito sério para a gente pensar em termos de sociedade. Principalmente quando se alarga essa obrigatoriedade, tem até 2016 que está cumprindo isso.
Então, nós precisamos tornar, de fato, essa profissão mais atraente, né, com melhores condições de trabalho, e a pesquisa vai mostrar péssimas condições de trabalho. Isso é muito complicado. No Brasil, nos 7 estados pesquisados, condições muito precárias ainda de trabalho, e em Minas Gerais e no estado do Rio Grande do Norte, condições ainda mais precárias, dos 7 estados pesquisados. Então, a gente precisa conversar sobre esses dados mesmo e apresentá-los para a sociedade, discuti-los com a sociedade. Em que condições os profissionais da educação, os docentes, trabalham aqui em Minas Gerais? Bom, 63% dos docentes mineiros recebem até 2 salários mínimos. Se a gente compara o salário dos professores da rede estadual com os salários dos professores das redes municipais, nós vamos perceber que o estado de Minas Gerais paga menos do que os municípios pesquisados em Minas Gerais, né? Os municípios foram Paracatu, Bambuí, Formiga e Raul Soares, e Belo Horizonte. Então, Minas Gerais paga ainda um salário pior, a rede estadual. 54% dos nossos professores recebem 2 salários mínimos, que recebem 2 salários mínimos, eles têm de 10 a 15 anos de profissão. Quer dizer, não são professores iniciantes, são professores que já têm uma carreira dentro da Ou que deveriam ter uma carreira, porque a gente vai falar, vou falar disso depois, que tiveram uma carreira muito ruim, tardia, e agora com o subsídio aniquilada, né, na rede estadual. Bom, 42% desses professores têm pós-graduação e ainda recebem até 2 salários mínimos. Então, estou pegando esse percentual que está entre 2 salários mínimos, estou tentando mostrar que mesmo eles buscando aquilo que eram os pilares básicos da carreira, que é a formação e o tempo de serviço, eles continuam na faixa de 2 salários mínimos, o que é muito preocupante. Porque, historicamente, se a gente pensar na carreira, a carreira ela tinha pelo menos esses 2 pilares. E, no entanto, os nossos docentes cumprem esses 2 pilares e ficam nessa faixa etária, né? É importante mostrar também que quase 50%, 44% dos professores da rede estadual trabalham em outra unidade educacional, né? O que faz com que eles tenham, né, que trabalham em outra unidade, redes diferentes, redes diferenciadas, às vezes outra rede pública, às vezes rede privada. Isso soma as redes que trabalham diferentes, os alunos que eles têm também diferentes, porque são diferentes nas redes em que trabalham, somando isso tudo a intensificação do trabalho desse professor. Então, a gente tem um professor que tem condições piores de trabalho, né, e 85% deles se mostraram muito insatisfeitos com o salário. Então, ao responder essa pergunta, esses 85% consideraram. E 53% dos docentes da rede estadual estavam atuando sem concurso público, né, na ocasião da pesquisa, que foi 2009. Né? E 41% deles, ao perguntarem, né, o que eles pretendiam fazer, né, em relação às condições que eles tinham, 41% indicou que eles queriam fazer concurso para outra rede, continuar na área da educação, mas se concursar em outra rede que tivesse condições melhores. Adriana, só te interrompendo um minuto. A nossa categoria, a maioria é mulher, a maioria já não é jovem, e quem está não tem perspectiva para continuar. Sim. Está no estado e buscando outras condições de trabalho. Sim. E é preocupante porque nós voltamos às escolas. Nós fizemos as entrevistas em 2009 e voltamos às escolas em 2011, 2012 para fazer os grupos focais, que é uma continuidade, a parte 2 da pesquisa. E centramos as perguntas do grupo focal sobre as condições de trabalho. O que apareceu foi um desânimo muito grande dos professores da rede estadual de Minas Gerais. Um desânimo muito preocupante. Porque com a criação do subsídio, eles enxergam, e com o congelamento do salário até 2015, o que eles entendem é que eles não têm carreira, perspectiva. Então, eles dizem que eles estão totalmente desmotivados. E a rede estadual, eu acho que a política da rede estadual hoje, ela desmotiva, porque é uma política que tem um projeto de resultado,
né, de resultados na educação. E a gente tem que entender muito bem, porque se fala de qualidade, todos falam de qualidade, então a gente precisa qualificar que qualidade é essa. E falo também de resultados. Todos nós queremos bons resultados na educação, todos nós queremos qualidade na educação. Mas Minas está trilhando um caminho dessa qualidade, de pensar a qualidade em cima de resultado. E de ter uma política de resultado, que é uma política toda implantada em cima de pensar a educação como uma mercadoria, né, trazendo para dentro da escola pública instrumentos que são do setor privado. Né, uma privatização, sim, clara, dentro da área da educação, e instrumentos privados de medidas para, né, qualificar se essa educação é de qualidade ou não. E criando uma competitividade muito grande no interior das escolas. Bônus, você paga por meio de bônus, portanto, você tem um incentivo por meio de bônus, e aí você não precisa pensar na carreira. Você fala assim, o resultado X vai o resultado individual e coletivo da escola, o coletivo pensado só na hora do resultado, porque você não tem um trabalho coletivo, você não tem uma participação coletiva na decisão das metas traçadas para atingir esses resultados. Então, você não tem uma gestão democrática da escola pública. Você fala da gestão democrática, mas não exerce. Você não exerce em termos da secretaria, não exerce em termos da gestão escolar. Adriana, essa nossa conversa está sendo muito importante para que todo mundo entenda o que está acontecendo na rede estadual com dados. E eu vou interromper a nossa conversa para que ela tenha continuidade no nosso próximo programa, convidando a todos e todas que continuem conosco.